Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui na noite desta sexta-feira, hoje, 29 de maio, para a realização de mais uma live do blog Notícias e Mais. E na noite de hoje estará conosco o superintendente da Codevasf, a sexta Superintendência Regional de Juazeiro, Elmo Aloísio Nascimento. Estão conosco também, neste bate-papo que teremos na noite de hoje, os nossos colegas Sérgio Sátiro e Leandro Daniel. Somos a equipe do blog Notícias e Mais. A partir de agora, boa noite aí, Elmo, boa noite, Leandro, Sérgio e amigos que nos acompanham aqui na fanpage do blog Notícias e Mais. Nós queremos, inclusive, dizer que a partir de agora você pode enviar suas perguntas, você pode participar, pode interagir conosco. Lembrando, mais uma vez, de agradecer, é claro, aos nossos parceiros, que são aí o pessoal da equipe Rex Internet, uma internet de excelente qualidade, sempre proporcionando qualidade para o blog Notícias e Mais e também para você que nos acompanha. Então, dito e posto isso, nós já podemos começar a nossa live desta noite, falando sobre as ações da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Superintendente Elmo, boa noite. E de início eu queria que o senhor falasse desse período aí de pandemia, nesse período de quarentena, isolamento social, distanciamento social para outros. Como é que a Codevasf, a sexta superintendência, a qual o senhor é o responsável, como é que vem fazendo para administrar tudo isso aí? O trabalho home office, o trabalho à distância, e acompanhar tudo aquilo que a Codevasf vem fazendo, porque, afinal de contas, é mais de uma centena de cidades que a Codevasf, a sexta superintendência, atende. Boa noite. Boa noite, Macário. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro. Meu boa noite a todos os amigos e amigas que nos assistem nessa noite, 28 de maio. A superintendência da Codevasf em Juazeiro, mesmo diante dessa grave crise oriunda da pandemia que estamos passando, continua trabalhando a todo vapor, claro que respeitando as medidas da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, todos os colaboradores que têm acima de 60 anos foram liberados para trabalharem em casa, eles estão trabalhando remotamente, mas produzindo. As pessoas também que tinham algum tipo de comorbidade, de alguma doença, elas também foram liberadas para trabalhar remotamente. E o restante dos colaboradores ficaram divididos em 2 turnos, metade no turno matutino, metade no turno vespertino, reduzindo assim a aglomeração das pessoas. Fora isso, nós, desde o primeiro momento, tomamos medidas de higienização, disponibilizando álcool gel para todos os setores, todos os colaboradores, máscara. Cada servidor da Codevasf recebeu da Codevasf 4 máscaras para poder trabalhar e dar tempo de mudarem durante o período de trabalho. Nós também trabalhamos com a pulverização de todo o prédio, todos os dias, às 6h30 da manhã é pulverizado, para poder dar mais segurança, dificultar esse contágio. Quando você entra também no prédio da Codevasf, pisa num tapete encharcado de produtos, né, que faz a desinfecção dos pés das pessoas. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis. A área de limpeza, a cada 2 horas, limpa todos os cômodos da Codevasf. A gente tem produtos para limpar os computadores. Cada um passou a usar o seu computador de forma exclusiva, um computador só. O pessoal da área externa continua carregando os equipamentos, recebendo os materiais. E eu só tenho a dizer às pessoas que a Codevasf acelerou, está se dedicando com muito mais força nesse momento. A gente sabe que tanto os fornecedores da gente precisam que a gente receba nossas encomendas para ajudar o faturamento dessas empresas que já passam por tanta dificuldade. E a gente também tem que se esforçar para entregar para as associações comunitárias, para as prefeituras, tudo que a gente se propôs a fazer ano passado, porque mais do que nunca as pessoas precisam do emprego que a gente está gerando, as pessoas precisam dos equipamentos agrícolas para produzir mais alimentos, as pessoas precisam das caixas d'água para poder armazenar água, as pessoas precisam, enfim, de nossas ações para melhorar a sua qualidade de vida. Então,
a gente está mais do que nunca imbuído nesse propósito, respeitando as medidas de cuidados que a saúde requer nesse momento. Leandro, Sérgio. Boa noite, Elmo. Obrigado por atender, participar dessa live, interagir conosco, trazer informações sobre a sua atuação e a atuação da Codevasf aqui no cenário regional. Nesse tempo de pandemia, um tempo muito difícil, eu queria já lhe perguntar em relação a investimentos, a obras para o município de Campo Formoso, obras em andamento no município de Campo Formoso. Como é que estão os trabalhos, como é que estão, não só em Campo Formoso, mas em nível regional? Como é que está o trabalho da Codevasf frente às obras em andamento? Durante o final de março e início de abril, criou-se uma tensão muito grande, as empresas ficaram com medo de contratar, pediram um pouco de tempo para ver como era que as prefeituras iriam conduzir esse momento, com medo até de contratar e depois ter que demitir, mas estão percebendo que a gente precisa, respeitando as medidas de segurança, mas continua trabalhando, tanto para dar uma qualidade de vida às famílias que vão receber aquelas obras e também para gerar centenas ou milhares de empregos aí em toda a Bahia. Então, numa época de desemprego, de tanta necessidade das famílias, a gente está acelerando nossas obras, entrando com muita força para poder gerar oportunidades de trabalho, principalmente daquela mão de obra que tem menos qualificação, né? Que são serventes de pedreiro, a próprios pedreiros que precisam de trabalho nesse momento. A gente sabe que em suas residências, quem está nos ouvindo, tem evitado de fazer reforma para não ter pessoas de fora dentro, mas obras públicas que ficam na área externa, que você usa máscara, mantém distância, é o melhor local para a gente gerar emprego e renda para as pessoas. Então, aqui em nossa região, Leandro, que você nos perguntou, nós vamos ter obras de pavimentação muito forte em Senhor do Bonfim, em Filadélfia, já começou em Pindobaçu, já começou em Antônio Gonçalves, vai ter em Saúde, vai ter em Jacobina, em Umburanas, Morro do Chapéu, Mirangaba, Juazeiro, enfim, são dezenas de municípios que estarão recebendo intervenções de obras estruturantes da Codevasf. Boa noite, Elmo. Boa noite aos colegas, às pessoas que nos acompanham aí nessa live. Elmo, a gente sabe que existe aí a sua pretensão de disputar mais um cargo político aqui em Campo Formoso. Então, você fica à frente aí da Codevasf até quando? Já tem uma data definida aí para o seu afastamento dessa companhia? Boa essa pergunta aí, Sérgio, que muita gente vem nos perguntando. O prazo legal, segundo nossa legislação eleitoral, são 120 dias antes do pleito. Como até o momento não houve alteração de mudança de data, a gente tem que trabalhar com a data que tem hoje, né, que é 4 de outubro. Portanto, seria até o dia 5, que seria na sexta-feira que vem, mas nós vamos fazer, aproveitando a agenda do presidente, no dia 3 de junho, na próxima quarta-feira, nós vamos se afastar da Codevasf para se colocar à disposição do nosso grupo político e colocar o nosso nome. E só deixando bem claro que isso aí não é uma vontade do Elmo. Eu estou atendendo a vontade de milhares de pessoas que vêm me procurando e nos pedindo, né? Haja vista que o cargo que a gente ocupa hoje talvez seja o cargo mais importante federal na Bahia ou no interior da Bahia. Muita gente não entende aí quando conversa comigo por que é que eu estando de uma forma há mais de 2 anos no cargo, com a probabilidade de demorar ainda alguns anos, como é que eu vou me afastar? Um cargo que hoje abrange 147 municípios, é maior do que o estado de Pernambuco, com orçamento de milhões e milhões de reais, que tem investimentos maiores do que todos os municípios aqui da região somados, e a gente se afasta. Enfim, só quem me conhece que entende, né? Quando a gente começou um compromisso com as pessoas lá atrás, a gente sabia
que poderia ser de imediato ou poderia ser um pouco mais para frente, né? Como diz aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Se não foi naquele momento minha oportunidade, acredito eu que nesse momento não resta dúvida que nós estamos muito fortes e vamos sim abraçar a causa e poder contribuir com o nosso município nos próximos anos, na medida que a gente está muito mais preparado e muito mais estruturado nesse momento. Bom, Elmo, antes mesmo de entrar aí nessa questão política, eu queria continuar falando sobre essa questão das obras, tendo em vista que a Codevasf hoje, a sexta superintendência, ela atende a muitos municípios, como dissemos agora há pouco, mais de uma centena de municípios em toda a região norte do estado da Bahia. Aí você vai para outras localidades, outras regiões, parece que até próximo de Feira. Então, assim, como fazer para dar suporte a todas essas cidades num momento como esse? Até porque são obras aí de calçamento, de pavimentação asfáltica, obra de barragens, das mais diversas frentes. Como é que tem sido feito esse trabalho aí para dar suporte em tudo isso? Na verdade, a gente tem um quadro de colaboradores muito dedicado, muito profissional. A gente tem uma estrutura de veículos, uma estrutura muito boa. As pessoas não medem esforços em atender as demandas dos municípios. E isso que tem feito a diferença. As pessoas, né? Quando você gosta do que faz, quando você gosta de servir ao próximo, e a empresa lhe dá condições, o órgão público que você trabalha está lhe dando condições, as pessoas conseguem fazer muito mais do que a gente está acostumado a fazer. O setor público, Macário, muitas vezes tem como você trabalhar muito, mas às vezes o gestor não dá condições às pessoas de produzirem o que elas têm capacidade de produzir. Tem muitos municípios que têm secretários capazes, mas os prefeitos, os líderes, não dão efetivamente as condições de trabalho que as pessoas gostariam de ter para produzir e atender as demandas das pessoas. E a Codevasf dá essa condição, ela valoriza o servidor, ela dá o reajuste para valorizar o servidor, tem plano de saúde, tem alimentação que paga os funcionários, tem salários dignos. Quando as pessoas são qualificadas, ela investe nas pessoas e são valorizadas, ela dá um retorno. Isso é muito fácil da gente reconhecer, mas se você não valorizasse a Codevasf, não valorizasse seu quadro, não lhe desse condições, é evidente que podia ter só um município e ela não ia atender, quanto mais 147. Então, eu só tenho aqui que parabenizar a empresa por essa política de valorizar os profissionais, por essa política de valorizar o serviço público, de servir as pessoas, principalmente as mais carentes. E é isso que faz a diferença e que proporciona a gente, mesmo diante de uma crise dessa, atender a 147 municípios. Superintendente, o senhor falou agora há pouco que pretende sair nos próximos dias, deixar a Codevasf. Eu queria saber em relação a prazos para entrega de obras no município de Campo Formoso. Como é que vai ficar a situação? Quando as principais obras em andamento em Campo Formoso poderão ser entregues, nesse caso, depois da sua gestão? Eu só estou saindo, Leandro, primeiramente porque eu estou seguro que eu tenho uma equipe lá na Codevasf comprometida, que entendeu que a Codevasf é muito mais do que Juazeiro. Codevasf são 147 municípios, que Campo Formoso faz parte desse ciclo e merece atenção, como todos os outros municípios. Então, essas obras vão ser concluídas muito abaixo do tempo previsto. Um contrato, por exemplo, desse de pavimentação, que iniciou em março, ela tem um prazo de 12 meses, podendo até ser prorrogada, principalmente diante do momento que a gente vive. Ela poderia ser pedido um prazo maior, mas pode ter certeza que em menos de 6 meses a gente quer que todas as obras de Campo Formoso estejam entregues à população 100%. É essa a nossa previsão e está tudo sob controle. A equipe que está lá já se comprometeu comigo que não se preocupasse, que poderia me afastar de forma tranquila e cumprir a outra missão,
que eu tivesse em minha vida, porque Campo Formoso, desde que eu passei por lá, vai deixar uma marca e será tratada para sempre com carinho e com dedicação, de uma forma toda especial. Vou agradecer o pessoal que está acompanhando a gente nessa live, muita gente já participando, com mensagens e compartilhando. Inclusive, agradecer aí o grupo Últimas Notícias, que compartilha nossa live para mais de 30 cidades aí da região. Muito obrigado aí por essa atenção e esse carinho aí com as nossas lives. Superintendente, a gente sabe que o senhor, através da Codevasf, deu atenção a todos esses municípios da região, mas de uma forma especial a Campo Formoso, e eu pergunto, dentre essas obras que Campo Formoso tem recebido, na opinião do senhor, qual a obra de um maior legado vai ficar aqui para a comunidade, para o município de Campo Formoso? Se você me perguntar, Sérgio, qual a obra feita pela Codevasf, aí nós vamos falar do asfalto que liga Lagoa do Porco a Laje dos Negros, né? É um distrito que tem mais de toda aquela região, mais de 17 mil habitantes. É uma população muito trabalhadora que produz sisal, cria gado, cria caprinos, planta hoje em dia também muito tomate, e que precisa escoar sua produção. Elas precisam também transportar as pessoas que estão doentes, gestantes. As pessoas precisam visitar seus parentes, seus amigos, precisam de um acesso melhor. Ela precisa estar integrada de uma forma muito mais respeitosa à sede do município. Era um sonho daquela comunidade. O deputado Elmar vem trabalhando com muita força, com muito esforço, né? Aproveitando o prestígio que ele tem em Brasília para fazer com que isso vire obras e benefício para o município de Campo Formoso. Então, essa obra de Lagoa do Porco a Laje dos Negros será o maior legado da Codevasf, com certeza. Até hoje, né? Amanhã em diante pode surgir outra coisa até que equipare. Eu estou respondendo até o momento. Se você me perguntar o maior legado durante esses últimos 2 anos, independente que seja realizado pela Codevasf, aí eu posso te falar que para o município de Campo Formoso seria o campus do Instituto Federal da Bahia, que seria o grande sonho de Campo Formoso, né? Que você vai dar oportunidade de ensino, de qualificação para dezenas e dezenas de anos para todos as crianças, os adolescentes, para as futuras gerações e para as atuais, se qualificarem, terem uma qualidade de vida, terem a oportunidade de emprego. Então, é uma obra, eu chamo assim, de permanente, que você vai gastar 10 milhões para construir e todo mês vai receber talvez 1 milhão de investimentos, tanto de salário, quanto de pesquisa, quanto de curso. Deixando bem claro que o campus vai ter cursos técnicos, curso de graduação, pós-graduação, doutorado, enfim, vai atender a todas as demandas do município de Campo Formoso. Hoje mesmo eu estive visitando lá a construção, já está o prédio todo coberto, é uma obra magnífica, eu convido a toda a população que possam ir visitar, é aberta ao público, é uma obra que realmente vai deixar um legado para muitas gerações. E a Estrada de Lajes, feita pela Codevasf, é outro legado importante, que com certeza vai integrar mais toda aquela região de Lajes com a sede do município. Bom, nós estamos conversando na noite de hoje com o superintendente da Codevasf e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a 6ª Superintendência Regional de Juazeiro, Elmo Nascimento. Superintendente, aproveitando o que o senhor falou aí, o Sérgio perguntou sobre a questão da estrada de Laje dos Negros. A gente acompanhando as redes sociais, existe uma série de discussões e as redes sociais hoje, elas de certa forma, elas trazem essa interação do cidadão de todos os lados, de todos os grupos, e as discussões são colocadas à mesa, e muita gente ainda desacredita, desconfia, diz que não, que vai ser apenas aquilo que está sendo feito, e a compactação de toda a terra, vem sendo feita a terraplanagem, mas que não vai ter o asfalto, que aquilo ali apenas é o que será a estrada de Laje dos Negros. Recentemente o senhor falou que seriam 2 etapas. A primeira etapa está sendo concluída e depois virá a segunda etapa, que é o asfaltamento
em si. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa primeira etapa, quando será a conclusão realmente, e quando as pessoas começarão a ver o asfalto realmente chegando naquela região, já que é um trecho, como o senhor disse, muito rico, e que existe toda essa expectativa aí e essas discussões nas redes sociais. A gente lembra, alguns anos atrás, quando se falava de vir a Justiça Federal para Campo Formoso, que muita gente dizia que era um sonho, né? Não era possível Campo Formoso, uma cidade de um porte médio, já está sonhando de uma sede de uma Justiça Federal, quando o Juazeiro não tinha prédio, quando outras cidades importantes, como Jacobina, não tinha sede da Justiça Federal, e aí ela foi concretizada. Com o esforço de todo o nosso grupo, ela virou realidade. Quando a gente lembra que foi falado de um campo avançado do Instituto Federal, que era uma primeira etapa, um primeiro momento, todo mundo dizia que era difícil, que era impossível, não ia ser realizado. E aí hoje já está tendo aula, algumas turmas já estão estudando lá, aprendendo lá do lado da Escola Rural Gilcina Carvalho. Quando a gente falava que ia trazer um ginásio de esportes para o campo de avião, muita gente dizia que era um sonho, que nunca ia para um bairro carente, um ginásio de esporte que muitas cidades, sedes de município, não tinha. E hoje a gente vê lá que está lá pronto, aguardando, salvo engano, a Coelba ligar, não sei o motivo concreto, mas já está pronto. Então a gente sabe que a gente sonha alto. A gente está na política para sonhar, levar o sonho das pessoas virarem realidade, e a gente sonha junto. E a gente sonhou a realização dessa estrada até Laje dos Negros, que tanto era prometido, mas nunca virava realidade. E aí a gente sabe que todo dia a gente tem que matar um leão. Muita gente quer ver para crer. Enfim, primeiro vamos pedir saúde a Deus e força para que todos vejam. E eu vou lhe dizer que daqui a no máximo 60 dias a gente já vai ver esse asfalto pronto lá na região de Laje dos Negros, né? Se não tiver todo pronto, mas já vai estar bem adiantado. Quando eu falei em 2 etapas, porque a gente licitou para contratar uma empresa que poderia atender qualquer município da 6ª Superintendência, que faz o revestimento primário, que seria a terraplanagem, e uma outra licitação que seria para cobertura asfáltica. Então, seriam contratos que pode ser feita por a mesma empresa ou por 2 empresas distintas, né? A primeiro contrato já está em execução e o segundo está licitando na próxima terça-feira. Eu espero com Deus que, dando tudo certo, na quarta-feira eu já assine esse contrato, mas posso garantir à população que o recurso está na sede da Codevasf, na superintendência, só faltando empenhar para poder a empresa começar a fazer. Estou acompanhando as obras de perto, está tudo sob controle. A gente só faz um compromisso quando a gente sabe que pode cumprir e virar realidade. Então esse é um compromisso nosso, é um compromisso de honra, porque demonstra o carinho que a gente tem por toda aquela comunidade. Porque carinho e respeito a gente se demonstra com realizações, com sonhos virando realidade. Então eu só tenho a confirmar aqui, que vai ficar gravado aqui, que está tudo andando conforme o nosso cronograma, tudo virar realidade, e quem sabe não vem até mais do que isso. São quantos quilômetros dessa estrada, esse trecho aí? São quantos quilômetros que vai contemplar? E aproveitando aqui, quando o senhor diz assim, será que não vem mais alguma coisa aí? O senhor está querendo deixar o quê no ar? O que é que pode vir a mais? Em relação à mesma estrada ou outra? Na verdade, a distância, Macário, são 43 quilômetros, né? É o maior trecho já construído da história de Campo Formoso, dentro do município. Nunca nenhum político conseguiu, de uma só vez, uma distância como essa, 43 quilômetros. Realmente, o deputado Elmar tem sido um guerreiro, um batalhador incansável, e conseguiu, de uma só vez, atender essa demanda de 43 quilômetros, né? De asfalto, e talvez eu soltei até demais alguma coisa, porque na próxima quarta-feira, na sede da Superintendência da Codevasf em Juazeiro, nós vamos fazer nossa despedida, e lá vai estar presente o presidente da Codevasf, doutor Marcelo, e vai estar presente o deputado federal Elmar Nascimento,
que nos prometeu na última entrevista dele que no dia do meu afastamento traria um novo presente para Campo Formoso, uma nova conquista. E aí não é justo, por mais que ele já me dê uma dica, eu soltar isso aqui agora. Quem vai fazer esse anúncio é ele. Eu convido a todos para, nas minhas redes sociais, na quarta-feira, assistirem a cerimônia que a gente vai se afastar do cargo. E naquele momento dessa transmissão, onde a gente vai fazer uma retrospectiva, como eu estou fazendo aqui hoje, de todo o trabalho na Codevasf como um todo, mas de uma forma especial em Campo Formoso. E aí ele vai anunciar, pode ter certeza que será um grande presente à altura do povo de Campo Formoso, né? Mais à altura do povo de Campo Formoso. Mas aí eu vou deixar para ele, quarta-feira, às 19 horas, nas minhas redes sociais, a gente vai transmitir direto de Juazeiro esse ato de exoneração, de despedida, fechando com chave de ouro esse ciclo que Deus me deu a oportunidade de fazer desde fevereiro de 2018. E aí o deputado vai me dar essa oportunidade de estar também assinando junto a esse presente que Campo Formoso vai receber. Superintendente, quero aproveitar o espaço, já que o senhor aborda a região de Lajes dos Negros, estendendo um pouco mais, aqui a região de Pacuí, tem um problema lá do rio Salitre, teve alguns protestos, aconteceram alguns protestos no ano passado, enfim, por conta da situação hídrica. O que é que a Codevasf tem feito, ou está fazendo, ou fará em relação à situação hídrica daquela região, como também em outras em Campo Formoso? Pacuí, inclusive, fazia parte daquele projeto federal, Canal do Sertão, iria receber ou recebeu recursos. Como é que está a situação nesse momento, em termos de atribuições da Codevasf no tocante ou direcionada à região de Pacuí, sobre a situação de fornecimento de água? Aquela crise, aquele conflito que houve lá em Pacuí ano passado, foi até o secretário de Estado da Bahia lá para participar de um encontro. Quem cuida desse assunto é o INEMA na Bahia, quem faz toda a regulação. Quem poderia intervir é um conflito de água lá em Pacuí. Alguém estava segurando a água e outras pessoas sendo prejudicadas. O INEMA foi, não sei se ele tomou alguma atitude, não tenho conhecimento, se ele fez alguma ação para melhorar essa situação. Foi algum técnico da Codevasf participar desse encontro. O que a gente se comprometeu e estamos fazendo lá uma primeira intervenção de revitalização da história do rio Salitre e Pacuí. No ano retrasado, nós fizemos uma limpeza à altura de Curral Velho, atendendo lá uma solicitação do vereador André. A gente limpou ali a margem do rio que fica em Curral Velho. Foram algumas semanas com a escavadeira, fazendo toda a manutenção, que estava assoreado o rio. Nós plantamos mudas em alguns locais. E esse ano veio o grande primeiro pontapé forte, que foi uma ação de R$500 milhão, que nós vamos estar cuidando da erosão. Porque o grande problema do rio Pacuí e Salitre é que vai ocorrendo chuva, vai tendo erosão, e os sedimentos da chuva vai sendo canalizados para o rio e vai enterrando o rio, tampando o rio, vamos dizer assim, com sedimentos. A gente está construindo lá 400 barraginhas que elas vão segurar esses sedimentos e aí sim evitar que o rio continue assoreando. Mas eu só quero dizer à população que já enviamos para Brasília mais projetos para poder ter uma outra etapa e assim a gente está cada vez mais cuidando das nascentes que tem nos rios de Campo Formoso. Sobre o Canal do Sertão, é outro investimento, Leandro. Ele vem aqui, passa por Senhor do Bonfim, e tem alguns braços que saem no Curral Velho, tem outro que passa por Araras, outro que vem aqui para o sede do município. O governo atual já pediu todo o arquivo de projetos que a gente tinha na Codevasf, pediram para a gente atualizar. Está sendo lançado nos próximos meses aí um grande programa de investimento do governo federal de R$bilhões para poder acelerar a retomada da economia.
e a Codevasf será um dos grandes executores desse plano de governo de retomada da economia. E o Canal do Sertão tem possibilidade de já ser mexido alguma coisa nesse sentido. Mas a gente está atento para que Campo Formoso seja também beneficiado com esses investimentos do Canal do Sertão baiano. Elmo, nesse período também, algumas associações também foram beneficiadas e também é um público, digamos assim, que tem até um maior acesso a benefícios da companhia, devido justamente a ser uma instituição? Nós apoiamos muito lá na Codevasf os produtores agrícolas, né? Aqui em Campo Formoso, de uma forma especial, nesses últimos 2 anos, só de emendas do deputado federal Elmar Nascimento, foram entregues 16 tratores, inclusive esse mês passado, nas mais diversas comunidades, que vão fortalecer todo o trabalho dos agricultores familiares, para arar a sua terra, para roçar a terra, para transportar sua mandioca, para transportar sua palma, para as mais diversas atividades. Inclusive, alguns dos tratores receberam também carretas-tanque para transportar água para suas propriedades, para suas residências, e assim, melhorando a estrutura do interior do município, né? Então, Campo Formoso foi o município da Bahia que mais recebeu tratores e implementos agrícolas que o único só parlamentar colocou. Então, a gente sabe que um deputado federal filho da terra tem um carinho todo especial e está tendo um momento muito ímpar na política do Brasil e está podendo a gente aproveitar desse momento para poder trazer grandes investimentos. E a agricultura familiar tem sido uma das bandeiras desse mandato de Elmar e que a Codevasf tem sido uma parceira para executar esse recurso, né? Com tratores, e aí vai com implementos agrícolas, com forrageiras, né? Nós também estamos doando, ao longo desses últimos 2 anos, kits de apicultura, a comunidade de Cacimbinha, a comunidade de Gameleira do Dida, a comunidade de Limoeiro receberam investimentos de mais de R$300 mil para fortalecer a produção e exploração de mel no município, que está se destacando cada vez mais, e a gente entende que pode ampliar ainda mais essa produção. E aí é outra geração de renda, totalmente respeitando o meio ambiente, tudo a ver com o que a gente se fala nesse momento, né? Então a gente precisa estar atento, estar apoiando todos esses produtores agrícolas que merecem toda a nossa atenção. Bom, nós queremos agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando também na fanpage do blog Notícias e Mais. Lembrar que na noite de hoje nós estamos conversando com o superintendente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco de Parnaíba, a 6ª Superintendência Regional de Juazeiro, o superintendente Elmo Nascimento. Então, muitas perguntas estão chegando aí para a gente na nossa fanpage. Nós queremos pedir ao pessoal que compartilhe também aí o nosso link, a nossa live. Você pode compartilhar através da sua página, você está assistindo, compartilhe aí também com os seus amigos. Enfim, não apenas esta, mas todas as demais. E lembrar também, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Vá lá, curta, se inscreva no nosso canal, porque nós esperamos e queremos intensificar nos próximos dias aí. É só você ir lá, dar uma curtida e se inscrever no nosso canal do YouTube, participar conosco. Muitas lives, muitos bate-papos nós estamos fazendo sobre os mais diversos assuntos. E como disse, na noite de hoje, conversando aqui com o superintendente Elmo Nascimento. Você pode também, amigo que está nos acompanhando aí, baixar o nosso aplicativo, o aplicativo do blog Notícias e Mais, ou acessar diretamente lá no nosso endereço, que é o www.noticiasemais.com.br, ou ir na sua loja de aplicativo e baixar lá no Play Store, ou se é Android, ou para o Android, ou para o iOS, você pode baixar também o aplicativo do blog Notícias e Mais. Bom, como eu falei agora há pouco, as redes sociais hoje, elas movimentam tudo. E eu vi uma publicação recentemente nas redes sociais que me chamou a atenção. Uma publicação endereçada às autoridades políticas de Campo Formoso que diz o seguinte: nós temos aqui muitas obras na atual gestão e também da Codevasf, os deputados, vereadores, aí a pessoa direciona e diz assim: eu queria me dirigir às vossas senhorias por meio desta rede social
porque nós, moradores da Rua São Brás, ou a Rua Diamante, como é titulada no município, que fica no bairro Mutirão, já estamos cansados, saturados de solicitar providências quanto ao escoamento das águas das chuvas, que ano após ano causam transtornos, prejuízos, e agora vem até mesmo ameaçando a segurança dos moradores. Vemos todos os dias publicações sobre ruas sendo calçadas ou asfaltadas, inauguração de praças, estradas, cisternas e etc., evidenciando o embate político com o qual já estamos acostumados. Mas nosso caso aqui continua sempre o mesmo, sem solução. Antes de asfaltar ruas, calçadas, antes de fazer praças que, para embelezar a cidade, façam o que se espera de representantes eleitos pelo povo, pela população, cuidem da segurança do povo, zelem pelo bem-estar, ou porventura não somos cidadãos de Campo Formoso, não temos votos, ou apenas somos considerados demasiadamente tolos ou omissos. Não, não somos, temos voz e esperamos que ações sejam tomadas, atitudes, senhores representantes. Isso é o que pedimos. Essa publicação foi dirigida a todos os senhores que são representantes políticos de Campo Formoso. Entendi dessa forma, porque a pessoa que colocou direcionou assim para todos. Aí eu pergunto ao senhor, é um problema realmente aquele bairro Mutirão, o alagamento, não apenas o bairro Mutirão, mas aí se estende ali pela Baixa das Tapuias, atrás ali entre a Vila Iraci e o Estádio Municipal, chegando até a feira. Como é que o senhor vê essa situação? Eu não sei se o senhor teve conhecimento dessa publicação, mas é algo que realmente, assim, serve para reflexão. Foi boa essa colocação aí, Macário, para a gente esclarecer. O bairro lá do Mutirão, quando foi iniciado, na gestão do ex-prefeito Santana, ele fez uma drenagem pluvial para uma realidade de talvez 30 anos atrás. Campo Formoso cresceu muito, o bairro Mutirão, Santa Luzia e mais bairros ao redor cresceram bastante. E como ali é uma bacia, toda a água é canalizada ali para o Mutirão, a gente, conhecedor desse problema, assim que tivemos uma oportunidade, eu pedi algum recurso de emenda do deputado Elmar, ia complementar com recurso da Codevasf, levei toda a equipe de engenheiro para dar uma olhada, a gente estava olhando e eu pedi que se fizesse um projeto para revitalizar aquela drenagem, fizesse uma melhoria definitiva e algumas ações imediatas, mais paliativas, fizesse um grande projeto. E junto com isso, a gente também fazia uma urbanização da praça, que a drenagem passa por dentro da praça. Como a gente já iria mexer dentro do projeto em toda a drenagem e passa por dentro da praça, eu pedi que incluísse a construção da Praça do Mutirão. É claro que quem manda no município é a prefeitura, é quem está gerindo o município, e aí os vereadores que me acompanharam foram fazer esse questionamento se a gente poderia estar tocando esse empreendimento, e foi nos dito que não poderia a gente dar continuidade a esse projeto, porque a prefeitura iria cuidar disso. A gente, respeitando a autoridade do município, não cuidamos desse assunto e deixamos para o município assim o fazer. E aí, infelizmente, passou-se o tempo, fizeram-se lá uma praça com muita grama e alguns bancos, mas o principal, que era a drenagem, não foi feito nada. Infelizmente, a gente fica triste, mas eu só quero responder que eu teria, sim, a oportunidade de ter dado uma grande melhoria e não foi permitido, mas Deus é quem sabe de minha vontade e que, com certeza, em outro momento a gente fará, em um curto espaço de tempo aí, toda essa drenagem que merece desse bairro. É grave, é preocupante, a gente tem que cuidar, porque talvez a gente só queira fechar as portas quando acontecer uma tragédia, Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, a responsabilidade é total dos administradores que não nos permitiram de agir no momento que a gente tinha condições de resolver, ou pelo menos de dar uma grande melhoria. A gente tem aqui vários questionamentos do pessoal que está interagindo através da fanpage do blog Notícias e Mais. Eu vou destacar aqui alguns deles, dois deles, superintendente. É do Gil Ferreira. O Gil Ferreira gostaria de saber, pede se haverá o asfaltamento no bairro Esplanada. Tem também o internauta lá da região de Piquara, o Júnior Santos. Ele queria informações sobre
a liberação de um trator lá para a Associação da Comunidade de Tiquara. Tem também ainda um outro aqui, é o José Carlos, o Galeguinho, ele pergunta sobre a pracinha do Farias, se vai ter pavimentação asfáltica via Codevasf. O senhor pode responder aí sobre esses questionamentos do pessoal que está interagindo conosco. Só para as pessoas que nos assistem entenderem, o asfalto vai ser feito em ruas que não têm pavimentação. Esse asfalto se chama TSD, tratamento superficial duplo, ele é feito em bases que não têm pavimentação anterior, porque senão comprometeria a qualidade. Para fazer asfalto em cima de granítico da pedra, que já existe, teria que ser CBOQ, que não é o caso da licitação da gente. Então, nós vamos estar pavimentando ruas que nunca receberam qualquer tipo de pavimentação. Esse contrato não contempla asfaltar ruas que já receberam qualquer tipo de pavimento, tá? Então, se tiver alguma rua na esplanada que não tenha nenhum tipo de pavimento, pode nos indicar que a gente irá atender. Mas se for para asfaltar uma pavimentada, não é possível nesse contrato. Em relação ao questionamento de Tiquara, lá foi doado um trator, tem uns 2 anos atrás, para a Associação de Tiquara, foi indicação até do saudoso vereador Luciano Jatobá, e se tem alguma outra solicitação, eu não tenho conhecimento, né? Mas um trator da associação de lá, toda a comunidade de lá sabe que já recebeu há mais de 2 anos. O outro questionamento, Leandro, qual foi? Em relação ao asfaltamento na Praça do Farias, aqui em Campo Formoso. Pronto. Eu gostaria muito, até porque o nome oficial daquela praça é Olga Passos, o nome de minha avó, né, que inclusive no documento que a prefeitura nos passou, que eu tenho aqui em mãos, está lá na programação a reforma daquela praça, né? A gente gostaria, sim, que pudesse asfaltar, mas é como eu já respondi para a Esplanada, a gente não vai, através desse contrato, asfaltar ruas que já tenham calçamento através de paralelepípedo. A gente só vai calçar ruas que nunca receberam. E a praça seria um prazer para mim asfaltar, mas infelizmente não é possível com esse contrato. Agradecer aí a interação de todos de Campo Formoso, da região, inclusive agradecer aqui o Etelvi Souza, que está compartilhando no seu Facebook, e também em alguns grupos de WhatsApp da região, e inclusive, por isso que a nossa live está com grande audiência também, não só em Campo Formoso, mas nas cidades vizinhas, região. Tem uma participação, inclusive, do César Augusto, aí do Senhor do Bonfim, e ele questiona quais são as novidades para o Senhor do Bonfim, o que foi que a companhia também levou para aquele município, Elmo. Em Senhor do Bonfim, o deputado federal Elmo Nascimento, através de suas emendas, está botando lá um grande volume de obras para pavimentação asfáltica também. Eu não sei ainda te dizer quais são as ruas, mas com certeza será um volume muito grande também. São aproximadamente 30 mil metros quadrados de pavimentação para Senhor do Bonfim, uma cidade que a gente também tem um carinho muito grande, a gente tem empresa lá, e a gente fica feliz que aquela comunidade também seja contemplada, né, que tanto precisa. Então, Augusto César, pode ficar tranquilo que a empresa já está em Campo Formoso, assim que ela concluir Campo Formoso, o próximo município vai ser Senhor do Bonfim, para a realização de pavimentação em asfalto. Bom, agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando aí, muita gente realmente, nós já tivemos aí, eu confesso que não me recordo, até porque já passaram aqui, eu tentei acompanhar aqui, mas não consegui, de Umburanas, de Irecê, de Senhor do Bonfim, Sérgio, que chamava a atenção aí agora há pouco, então são pessoas de vários outros municípios também, acompanhando essa nossa live, inclusive alguém mandou um abraço aí, disse que acho que está acompanhando também, parece que lá em Juazeiro, eu não lembro, não consigo lembrar realmente. Agora, o superintendente Elmo Aloísio, a gente, eu não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, mas inclusive eu já lhe fiz esse questionamento em um outro momento. Dá para a gente precisar a quantidade de ruas aqui em Campo Formoso, porque a maioria da participação ou as maiores preocupações das pessoas que estão nos acompanhando aqui é exatamente sobre isso, pavimentação. E a minha rua vai pavimentar, a minha rua, essa rua aqui próximo, aquela outra lá, o pessoal falando, chamando muita atenção. O senhor tem de cabeça, talvez sejam muitos, mas tem uma lista aí com o senhor, alguma coisa assim,
que o senhor possa dizer quais são as ruas, ou quantos 1.000 metros são, ou quantos quilômetros são de pavimentação asfáltica e de pavimentação a paralelepípedo ou intertravado. Enfim, o senhor tem como detalhar isso aí? Aqui na sede do município eu estou vendo algumas perguntas que aparecem para mim, aqui também na tela eu vejo. Na sede do município nós vamos ter aproximadamente 50 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, aproximadamente 25 mil metros de pavimentação em granítico e algo em torno de 2 mil metros de pavimentação intertravado, que é uma continuação lá do bairro da Gameleira. Lá ficou algumas casas sem ser atendidas, a gente vai ampliar a pavimentação do bairro da Gameleira para atender todas as casas que lá existem, naquele bairro que contempla aquela igreja secular. E aqui na sede do município, eu lhe garanto que vai atender mais de 100 ruas, vai ser assim um grande programa, eu acho que é o maior de toda a história de Campo Formoso, em uma única momento, se pavimentar tantas ruas ao mesmo tempo. A gente acredita aí que a chuva nos ajudando aí, que é muito bem-vinda aí essa chuva, está nos ajudando, mas para a obra de pavimentação ela atrasa um pouco. Não fosse isso, já era para estar bem adiantado. A gente já começou ali, por exemplo, no bairro do Cruzeiro 2 vezes e tivemos que parar por conta da chuva, e lá como é uma ladeira muito íngreme, termina atrapalhando. Mas tem obras no bairro do Cruzeiro, no bairro Raulino Saturnino, no bairro São Francisco, no bairro Guabiraba, no Campo de Avião, logo abaixo do Campo de Avião, naquele bairro novo, nas Populares, no bairro Mirante, na Esplanada, ali perto da rodoviária, enfim, todos os bairros de Campo Formoso vão ser contemplados. Eu não vou te passar nome de ruas, porque são aproximadamente 100 ruas e fica difícil para a gente aprender, mas eu, a partir de quinta-feira aqui, estarei full time em Campo Formoso, vou ter a oportunidade de estar conversando com as pessoas e visitando todos os bairros. E quem quiser maiores informações, pode mandar mensagem aí nas redes sociais para mim, ou até me solicitar visita, que eu vou aí para ter esse contato e explicar quais são as ruas que são atendidas e as ruas que não foram, qual foi o motivo de não ser atendida. Antes do Sérgio e do Leandro fazer uma pergunta, eu vi agora na tela aqui também uma outra pergunta do ouvinte aí em relação ao interior, porque nós acompanhamos aí, inclusive nas redes sociais, já vimos algumas coisas aí em termos de calçamento, tanto Laje dos Negros, Poços, Tuiutiba. Pelo interior, essas pavimentações também, elas vão continuar ou já estão sendo concluídas? Como é que está essa situação? O senhor conseguiu ouvir? Se puder, Macário, repetir que deu uma travada aqui na internet. É o seguinte, eu perguntei para o senhor, porque foi inclusive uma pergunta aí em relação ao interior. É o Gizinho Menezes, ele dizia os povoados pequenos, quando começam esses calçamentos? Porque a gente tem acompanhado aí, por exemplo, Poços, Tuiutiba, Laje dos Negros, em alguns outros povoados do interior. O cronograma do interior ainda continua? Como é que está essa questão aí? Um abraço aí para o Gizinho lá de Balduíno. Teve também a pergunta aí do Paulo Vitor lá do Santo Antônio, da Sônia lá dos Barreiras. Agradeço pela participação. A gente está começando pela sede do município, fazendo um grande investimento de infraestrutura de pavimentação. Estamos também investindo muito forte nos distritos, né, que é Tuiutiba, Poços, Tiquara, Lages. Depois começaremos aí Brejão da Caatinga, São Tomé, Araras, e a partir daí a gente começa o atendimento em outros povoados menores, né? A gente sabe que dentro de 2, 3 meses, 4 meses, a gente não vai conseguir atender a todo o município ao mesmo tempo, mas pode ter certeza que a gente não vai descansar, não vai parar de trabalhar enquanto a gente não atender todos os povoados do município. A gente não pode dizer que num único ano vai dar para atender todos ao mesmo tempo. O ano retrasado a gente começou com 8 povoados, agora já são mais 15 povoados, próximo ano virá mais, então a gente não vai parar de trabalhar. O deputado Elmar está incansável nessa luta, ele sabe que
foram anos aí de governos federais que não trouxeram investimentos à altura de Campo Formoso. Campo Formoso cresce muito, se constrói muito, e os governos federais não existiam em Campo Formoso. E agora ele está tendo a oportunidade de tirar esse atraso que Campo Formoso viveu. Superintendente, o senhor já falou anteriormente dessa preocupação e também necessidade do governo federal investir em recurso para que fomente a economia. A gente sabe que o PIB ele não cresceu tanto no ano passado, não chegou a 3%, e a previsão é de retração, tá, em relação ao PIB deste ano. Mas e de que forma isso pode impactar no orçamento, a destinação de recursos, de verba de deputados federais para a Codevasf, principalmente no contexto de Campo Formoso, o Senhor do Bonfim, enfim, de que forma essa crise da pandemia da Covid-19 pode impactar no orçamento da Codevasf para o próximo ano, a partir de 2021, já que no momento o que existe de recurso foi orçado, foi liberado no ano anterior, enfim. O que o senhor pode dizer em relação a essa situação, a essa crise aí, devido à pandemia da Covid-19? Foi boa sua pergunta, Leandro, porque nosso país vive uma projeção, saiu hoje aí, de retrair até 5% do PIB, isso aí é grave, isso pode causar milhões de desempregos e uma dificuldade de renda, de as pessoas se alimentarem por falta de recursos. A primeira ação do governo federal foi liberar esse auxílio emergencial, que são mais de 100 bilhões aí em todo o país, só que em Campo Formoso, pelo movimento que a gente vê, a gente acredita que foi algo em torno de 20 milhões por mês aí, jogado na economia de Campo Formoso, algo nunca visto, mais do que a prefeitura, mais do que o governo do estado. E a gente sabe que depois desse momento dos auxílios emergenciais, já existe um plano, a Codevasf faz parte dele, de retomada da economia do país. No momento de crise, quem tem que tomar a dianteira é o poder público, né? Aí vai para o poder público municipal, estadual e federal. O que eu posso falar é pelo federal, que já vai existir o maior programa de obra dos últimos anos para fomentar a economia. E a Codevasf será um dos carros-chefes desse programa, principalmente no Nordeste. Então, eu posso lhe garantir que a Codevasf vai ter, nesse momento de crise, um orçamento muito maior do que estava tendo em anos anteriores, principalmente nos anos 2015, 2016, quando o país passou por uma crise econômica séria e deixaram o Nordeste sem investimentos necessários. E agora o atual governo vem priorizando muito obras estruturantes. Você veja que a transposição, eu lia hoje, ela está a todo vapor, o eixo norte, que vai levar água lá para o Ceará, e tantas outras obras estruturantes, de adutoras, que não estão paradas. Então, a Codevasf não vai ser prejudicada de forma nenhuma, ao contrário, pode esperar que esse ano até o outro vai vir um maior volume de recursos que a Codevasf já viu num curto espaço de tempo, que é a forma que o governo tem de incentivar a economia, de gerar mais empregos e não deixar que a população sofra tanto. Mas isso só para inclusive, a gente... só para fechar esse raciocínio, é que existia aquela discrepância, a discordância entre o Ministério da Economia e também a ala militar do governo federal, que discutia mês passado essa ideia, essa projeção da retomada do crescimento, uma espécie de um PAC 2 ou 3, enfim, mas o Paulo Guedes, ministro da Economia, estava na dúvida, enfim, e não ficou algo bem detalhado, bem definido. O que o senhor está se referindo está dentro dessa plataforma da ala militar? Me fugiu agora o nome do ministro responsável por essa área da infraestrutura do governo federal, ou é uma nova formatação alinhada com o Ministério da Economia para não provocar danos, quando eu digo danos, tocante ao orçamento do governo federal, que se diz, que tanto diz que não tem o recurso suficiente, principalmente nesse pós-pandemia, para resolver várias situações, vários problemas financeiros e econômicos da gestão federal? Cada ministro, Leandro, fala o que ele entende naquele momento, mas nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, que cada dia são feitas reavaliações. E a palavra final é do presidente da República, né?
com a participação do Congresso Nacional. A gente entende que eles estão fazendo todo esse planejamento e a gente sabe que o Estado precisa tomar dianteira. Não tenho dúvida que vai tomar essa dianteira. O governo federal vai sim aplicar recursos bastante interessantes para ajudar, por exemplo, programas de adutoras, de sistema de abastecimento de água, de doação de cisternas. A gente fez um levantamento de mais de 200 mil cisternas para a superintendência, não tudo de imediato, mas ao longo desses próximos 2 anos. A gente acredita sim que haverá um investimento maciço aqui no Nordeste, no semiárido, principalmente no que tange aqui a fornecimento de água, a produtores agrícolas e obras estruturantes. Pode ter certeza que vai vir sim e que já está virando realidade. Se você for hoje na Codevasf, você vai ver lá o pátio com centenas de tratores, com milhares de caixas d'água, chegando milhares de cisternas, coisa que nos últimos anos, quando eu entrei lá, não tinha, né? Então a gente fica feliz que o governo federal está tendo a sensibilidade de ajudar os municípios nesse momento. Ainda nesta linha aí que o Leandro abordou, Elmo, a gente ouve muito falar que nos ministérios há muitos recursos, né, disponíveis e que às vezes o que falta são projetos dos municípios de correr atrás ou até mesmo esse alinhamento, né, entre você, um prefeito do município, um deputado que também corra atrás e esse alinhamento com o governo federal. Eu falo não só para Campo Formoso, mas qualquer cidade que tem esse alinhamento. Existe muitos recursos dos ministérios que, não só através da Codevasf, outros ministérios também podem ser, beneficiar muitas cidades. Aí o que vale, na verdade, é buscar projetos nesse sentido, né? Na verdade, é claro que a força política faz toda uma diferença para vir o algo a mais. Mas tem muitas ações que, independente de você ter uma gestão política, está disponível para todos, né? Agora, precisa ter gente competente para fazer isso. Precisa ter dentro das prefeituras projetos que lancem no governo. Por exemplo, quando a ex-prefeita Iracy, mesmo ela sendo de um partido contrário ao presidente ou à presidente na época, várias creches vieram para Campo Formoso porque ela fazia projeto. Ela tinha uma equipe de projeto na educação que fez uma mudança efetiva na educação de Campo Formoso. Foram a creche para Laje dos Negros, creche no Santa Luzia, foram diversos investimentos na educação que está livre aí para todos os municípios. Agora, tem que ter projeto, tem que ter gente competente, tem que gostar da educação, tem que gostar da saúde. Então, a gente precisa que os gestores façam projeto e busquem. Agora, quando você tem um deputado federal com força, um deputado federal filho da terra, aí aquele investimento normal multiplica por 10 ou mais 10, né? A gente sabe que é totalmente diferente. Campo Formoso está tendo essa oportunidade de ter uma das poucas das 5.000 e tantos municípios do Brasil que tem um deputado filho da terra. Agora, independente disso, a gente sabe que você tendo uma equipe de projeto facilita muito para ganhar benefícios do governo federal. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez aqui as pessoas que estão nos acompanhando nesta live de hoje. Estamos conversando com o superintendente da Codevasf, Elmo Nascimento, superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Parnaíba, a 6ª Superintendência Regional de Juazeiro. E lembrar que se você tem algum tipo de material, vídeo, fotos, ou você gostaria que a equipe do blog Notícias e Mais estivesse abordando algum assunto, você pode enviar aí para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do blog Notícias e Mais, que é o 74988482530. Você pode enviar o seu vídeo para o blog Notícias e Mais através deste WhatsApp aí, que é o 74988482530. Parece que o Elmo teve um pequeno problema com a internet, caiu, mas já voltou. E aproveitar também, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, curta a nossa página aí na fanpage do Facebook, ou a página do blog Notícias e Mais, compartilhe, curta, enfim. Superintendente Elmo, eu queria voltar a uma pergunta que o Leandro lhe fez aí agora há pouco, e o Sérgio também, para fazer a ligação de uma coisa com outra. O Leandro falava da questão do investimento, de assegurar recursos. O senhor estará se afastando da 6ª Superintendência
conforme o senhor disse agora há pouco, estes recursos das obras que estão vindo para Campo Formoso, mesmo com o seu afastamento, eles estão assegurados, são recursos que já estão garantidos para todas estas obras que o senhor falava, quer seja pavimentação, quer seja asfalto de laje, de Lagoa do Porto a laje e as demais obras. Os recursos estão assegurados? E uma outra pergunta aqui é do amigo que está nos acompanhando aí, Nelson Carvalho. Ele diz o seguinte: olá, boa noite. Tivemos um apagão esta semana por 6 horas ininterruptas na sede de Campo Formoso. Liguei para a agência ANEEL e me informaram que a cidade de Campo Formoso precisa urgentemente de uma subestação. Gostaria de saber do senhor Elmo sobre essa situação grave em Campo Formoso com essa falta de energia. Desde já agradeço, nós é que agradecemos a participação do Nelsinho Carvalho, uma das pessoas que interage conosco aqui através do Facebook. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão dos recursos assegurados na Codevasf e que também pudesse dar, de certa forma, a sua opinião em relação a essa colocação do nosso amigo que acompanha o Nelsinho Carvalho. Sobre os recursos, não tem problema nenhum, porque todo recurso que chega para esses investimentos de Campo Formoso são frutos do prestígio e do esforço e trabalho incansável do deputado federal Elmar Nascimento, que independente da gente estar no cargo, os recursos continuam. A execução que a gente tem tido todo um cuidado, tem feito de forma acelerada. Mas eu estou confiante, porque eu conheci as pessoas na Codevasf, são técnicos competentes, e hoje a gente tem uma amizade muito grande com essas pessoas, que já a primeira coisa que eles me garantiram pode ficar tranquilo, a gente gostaria que você continuasse aqui conosco por muito tempo. Mas se essa foi sua decisão, pode ter certeza que tudo que for de Campo Formoso, a partir do momento que você mostrou todo esse carinho, essa dedicação por seus irmãos de Campo Formoso, a gente vai continuar da mesma forma. Então, quanto a isso, não se preocupem, que tanto os recursos quanto a execução das obras vai continuar com todo o empenho, com toda a dedicação. Em relação a esse questionamento do Nelsinho aqui sobre a energia, é até um contrassenso, né? Um município que está recebendo tantos parques eólicos produzindo energia, esteja passando por dificuldade no fornecimento de energia elétrica, né? A gente precisaria aí que a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura passasse um relatório do que está acontecendo para o deputado federal Elmar Nascimento, para que ele, com toda a sua atenção que ele sempre dispôs para o município, vá até a ANEEL, até os órgãos competentes, ao Ministério de Minas e Energia, para tentar realmente uma solução para essa situação. Eu passei por aqui, eu estou dormindo em Campo Formoso mesmo nesses últimos dias, e eu fiquei aqui sem energia em casa, sem internet, sem nada, na terça-feira passada, e eu sofri na pele, eu mais do que ninguém sei o que foi isso e sempre estou comunicando, mas a gente precisa de todo um relatório, de toda uma formalização, para que a pessoa que hoje tem condições de ajudar a Prefeitura a ajudar isso, a resolver isso, que é o deputado federal, que seja comunicado formalmente sobre isso, né? Então a gente solicita aí que seja feito para o gabinete dele esse comunicado, para que ele tome todas as medidas, todo o empenho para que solucione essa dificuldade. Eu queria perguntar ao superintendente, e antes de perguntar, só fazer aqui, eu mencionei o nome dos ministros do governo federal, acabei esquecendo o nome de um deles, o ministro da Economia, só para a gente relembrar, que é Paulo Guedes, e o da Infraestrutura é o Tarcísio Gomes, e o da Casa Civil, o ministro da Casa Civil é o Braga Neto, Walter Braga Neto, que foram quem inicialmente apresentaram o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, o programa Pro Brasil, só para reforçar, que antes de comentar, perguntar ao superintendente, havia esquecido o nome desses dois últimos ministros. Eu queria perguntar ao superintendente, Elmo, em relação à obra de saneamento básico de Campo Formoso, aquele projeto antigo que foi iniciado pela empresa Soenge, não foi concluído, enfim, a Codevasf, em determinado momento, sob a sua superintendência, uma equipe veio ano passado, se eu não estiver enganado, avaliar a situação de Campo Formoso, e havia, ou ainda há, essa luta para conseguir recursos e finalizar esse problema. Neste momento, 29 de maio, há poucos dias de sua saída, quais são as novidades, quais são as informações que o senhor pode passar
O que você pode dizer em relação a esse problema? Seria uma obra que geraria benefícios para a população de Campo Formoso, mas hoje se transforma, na verdade, se consolidou, ou está sendo, enfim, um problema ainda para muita gente que depende desse investimento federal. O que o senhor pode dizer sobre essa obra de saneamento básico aqui do município da cidade de Campo Formoso, que está inacabada? Só para fazer um breve histórico aí, ela iniciou em 2012, logo depois a empresa abriu falência, abandonou a obra, já com mais de 50% da obra realizada. Depois a Embasa anunciou que iria fazer, pediu todo o termo de transferência, não fez absolutamente nada em base aqui em relação ao saneamento, até porque, como quem explora a água aqui em Campo Formoso é a Embasa, quem iria faturar com saneamento depois da obra pronta seria a Embasa, né? Ela atrasou, prejudicou aí, porque ela se meteu, não resolveu e terminou atrasando. As outras obras da Codevasf que paralisaram foi Umburanas, Orolândia, Remanso, Xorroxó e alguns outros municípios. O que foi que o governo, desde 2018, decidiu? Vamos retomando pelas de menor valor até atingir as de maiores valores. Então, foram mais de 8 municípios que concluíram as obras, a exemplo de Umburanas e Orolândia, que eram valores menores, e ficou só 2 pendentes, Leandro, que foi a de Remanso e a de Campo Formoso, que aquela equipe que veio ano passado foi para ver a situação e também para atualizar os valores, né? É uma obra hoje estimada em algo em torno de quase 30 milhões de reais. Nós inserimos essa obra já num programa de retomada da economia do governo federal, para que assim que o governo disponibilize recursos, seja retomada. O que eu posso dizer é o seguinte: ela já esteve mais longe. Se as dificuldades da empresa não fossem em base atrapalhando, ela talvez já tivesse começado. Mas eu posso garantir à população que já está mais próximo, porque na fila as outras menores já passaram e só resta agora 2 municípios da 6ª Superintendência com pendência de saneamento, que é Remanso e Campo Formoso, que com fé em Deus, em breve tempo vai ser concluído. Elmo Nascimento, vamos falar agora um pouco mais sobre o campo político aqui em Campo Formoso. Como é que o senhor está avaliando a eleição deste ano com suas particularidades, né? Por um lado, o senhor Campo Formoso que está tendo uma presença muito grande na sede no interior, com obras, ou seja, nunca se viu a oposição fazer obras. Geralmente a oposição cobra e critica, e desta vez está tendo esta oportunidade de estar presente nas comunidades e na sede, trazendo obras através aí do governo federal e da Codevasf. Mas tem também as particularidades deste ano, a questão da pandemia, esse Covid-19, um possível adiamento, que seja mínimo, mas poderá haver esse adiamento dessas eleições. Como é que o senhor está avaliando toda essa situação? Primeiro, falar o seguinte, que você colocou de forma correta. A gente é oposição no município, então, teoricamente, a gente não era para estar fazendo nada, e nós estamos fazendo mais do que a prefeitura, mais do que o governo do estado juntos, né? O governo federal implantou um nível de obras em Campo Formoso que, se juntar o governo do estado e o município, não chega nem a 10% do que a gente tem feito. É algo surpreendente. Eu vou falar, a gente falou muito de pavimentação, de estrada para Lajes, mas eu vou aqui relembrar que foram 16 tratores doados com implemento, foram 5 caminhões-pipa para melhorar o abastecimento de água no interior. São 5 retroescavadeiras, e aí vocês que assistem às redes sociais, veem ali, por exemplo, em Laje dos Negros, o que a prefeitura não faz, as retroescavadeiras lá trabalhando e melhorando os acessos. A gente já perfurou 111 poços artesianos, vão ser aproximadamente 200 poços perfurados, vai retornar agora no mês de junho, serão mais de 50 de água implantados, serão mais de 1.000 cisternas, mais de 50 módulos sanitários, enfim, é um investimento de todos os níveis, seja para a agricultura familiar,
seja para recursos hídricos, seja de infraestrutura, algo nunca visto. Eu acho que o governo do estado vai ter que juntar uns 50 ou 100 municípios para se chegar ao que está fazendo a Codevasf somente em Campo Formoso, tá? São algo em torno de 100 milhões de reais, algo nunca visto na história de um único município do porte de Campo Formoso, né? E em relação à política, hoje o que vai ter muito forte é as mídias sociais, né? As pessoas, através das mídias, vão acompanhar tudo, o que está acontecendo, quais as propostas de cada um, o que cada um prometeu e fez, prometeu e não fez. É uma oportunidade ímpar de ter uma relação com as pessoas mais forte, né? Então, a gente acredita que isso vai facilitar para a verdade prevalecer. Eu lembro, por exemplo, Sérgio, que na última campanha política, perguntavam para mim nos debates: ora, senhor candidato, o senhor passou um ano na prefeitura, um ano e meio, e entrava 200 mil por dia, o senhor vai fazer o quê, candidato? Que deu dinheiro? E hoje eu vou ter a oportunidade de perguntar: que deu 1 milhão, já multiplicou por 5 a receita do município, o que é que estão fazendo com o dinheiro? Esse nível de debate vai ser muito bom, porque a gente vai poder, através das mídias sociais, chegar na casa de todo cidadão e eles vão poder saber a verdade. Vocês acham que se eu tivesse qualquer tipo de receio dessa campanha, eu estaria me afastando do principal cargo que tem o governo federal hoje na região? Eu acompanho através de pesquisa, através de consultas, e eu sei que é o melhor momento que nosso grupo viveu e vive nos últimos anos. A gente vem muito forte politicamente, estamos recebendo muito apoio político que definiu a eleição para o outro lado, que estará vindo para o nosso lado. Eu não tenho medo nenhum que essa será um ano que o nosso grupo terá o melhor resultado da história política de Campo Formoso. Agradecer mais uma vez aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Antes de fazer a próxima pergunta, que é de uma amiga aqui que está acompanhando, e ela desde o início e tem acompanhado todas as nossas lives, pelo menos que eu me lembro, Sérgio Leandro, lembra aí, Rênia Amorim, tem acompanhado aqui todas as lives que nós já fizemos até hoje, e está acompanhando essa aqui também, desde o início lá, ela está falando, e fez a seguinte pergunta: Elmo, por favor, venha visitar a calamitosa rua Paulo Ribeiro, no bairro Raulino Saturnino, para você ver com seus próprios olhos a trágica situação da referida rua. Quando não é poeira, é lama. Sofremos esse transtorno já há 21 anos. É a colocação de Rênia Amorim, convidando, inclusive, para acompanhar essa rua Paulo Ribeiro, no bairro Raulino Saturnino. E eu vou deixar o senhor responder, mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta aí, já nesse campo político também. Estamos caminhando aí já, final do mês de maio, junho, não se sabe ainda quando será realmente, se as eleições serão adiadas, se outubro, novembro, dezembro, isso não há certeza ainda. O senhor já tem aí uma definição, o senhor está se afastando da Codevasf, o senhor já trabalha com nomes que poderão compor, que poderão ajudá-lo nessa caminhada aí, já que o senhor pretende, já estamos nesse período pré-eleitoral, o senhor já trabalha com nomes para acompanhá-lo, quem sabe formando com o senhor a dupla que estará disputando as eleições agora neste ano, se vier a acontecer neste ano, pelo menos essa é a previsão, que seja adiada até no máximo dezembro? Nós temos, graças a Deus, em nosso grupo político, nas pessoas que nos apoiam, muitos nomes que poderiam estar como candidatos a prefeito e podem também estar como candidatos a vice-prefeito, né? São inúmeros nomes que podem compor a chapa com a gente, mas eu posso citar dentre dezenas de nomes, tem 2 nomes que despontam aí, as pessoas falam muito, o nome de 2 pessoas, um é o vereador Jaci Muniz, que está sendo muito bem, uma atuação de destaque, está sendo muito, pontuando bastante na região, e também a ex-presidente da Câmara, a professora Madali Santana, que também muita gente cobra o nome dela. Eu nem consultei nenhum dos 2 para falar, mas com certeza seriam bons nomes que me fariam muito agrado, dentre outros nomes que têm qualificação, mas eu gostaria de registrar, porque estou ouvindo das pessoas que estão me perguntando, esses 2 nomes como 2 boas nomes, opções que a gente tem para fortalecer o nosso grupo político para concorrer esse ano. Bom, aí quanto a Rênia Amorim, ela fez o convite para que o senhor possa visitar o bairro Raulino Saturnino e a rua dela, né?
Pronto, o convite aqui, a gente está anotando o nome aqui. Amanhã, pela manhã, assim que eu acordar, primeira coisa que eu vou fazer, o compromisso, é chamar o pessoal da empresa para visitar a rua e verificar se a gente já fez a topografia dessa rua ou não. Eu me comprometo logo pela manhã a gente ir visitar essa rua. Pode ter certeza que a gente vai estar lá. Vou tirar uma foto e postar para confirmar que eu estive lá. Bom, Ok, tá aí, Reni. Então, né, Leandro e Sérgio, tá aí. A Reni fez o pedido e tá aí a resposta, então, do superintendente da Codevasf. é isso. Tá o compromisso aí. Antes de fazer a próxima pergunta para o superintendente, só reforçar, já que a gente está veiculando embaixo aí do vídeo, essa segunda live, a segunda edição da live solidária Boteco dos Amigos, é uma live que a gente vai fazer com o pessoal que está realizando um projeto para arrecadação de alimentos aqui em Campo Formoso. O projeto é coordenado aí pelo Yura Matos. Os artistas de Campo Formoso são o Nadson Cruz, Carlinhos Sanfoneiro, e também o Tio Marcelo. Na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai bater um papo com esse pessoal desse projeto, que vai fazer a segunda edição na próxima semana, e a gente vai conversar sobre as arrecadações, não sai, o que já foi destinado e como a população deve também contribuir na próxima live, que será feita no dia 5 de junho, aqui em Campo Formoso, os artistas de Campo Formoso, para ajudar a população carente, principalmente da zona rural de Campo Formoso. Antes de fazer a pergunta para o superintendente, a minha pergunta, vou fazer duas, uma minha e também a do Pirlo Mascarenhas. O Pirlo, ele pergunta em relação ao asfaltamento no interior de Campo Formoso. Ele comenta sobre o asfaltamento no interior de Campo Formoso via Codevasf e também o que poderia ser feito pela Codevasf no tocante aos municípios. A pergunta está no vídeo. Nessa BA 131, que liga Antônio Gonçalves a Jacobina, embora seja uma rodovia estadual, de que forma a Codevasf poderia atuar, superintendente Elmo? Essa pergunta do Pirlo. E a minha pergunta é em relação ao cenário político de Campo Formoso. A partir de agora, dá para traçar qual será o diferencial de quem vai postular ao cargo de prefeito ou prefeita nas eleições de Campo Formoso deste ano, para assumir o posto no ano que vem? Qual é o diferencial, na sua visão, de forma geral, como também, ou especificamente dentro do seu grupo? Qual é o diferencial? E também respondendo a pergunta do Pirlo Mascarenhas. Em relação à BA 131, infelizmente o governo do estado não prioriza essa região, ele persegue politicamente, é uma região que tem muitos prefeitos que são de partidos de oposição, e ele, não sei por que, nunca resolveu isso. São anos e anos aí, que promete e nunca atende. A Codevasf não pode agir salvo se o governo do estado realmente, por ordem, pedir esse auxílio, né? Por exemplo, nós estamos ajudando o governo do estado a levar água para Campo Alegre de Lourdes, uma obra de 100 milhões de reais. Nós estamos entregando essa obra para a Embasa. A Embasa que vai faturar, e quem gastou, quem investiu tudo foi o governo federal através da Codevasf. Uma obra de 100 milhões de reais, que a Codevasf está doando para o governo do estado, dentre tantas outras, né? Então, sempre que o governo do estado pede socorro à Codevasf, ao governo federal, ele é atendido, né? Mas precisa que o governo do estado peça esse socorro, peça ajuda nas diversas áreas. Não sei se na BA é possível, mas no que for preciso a gente sempre está atendendo, principalmente na área de recursos hídricos. Em relação aqui à eleição, Sérgio, esse ano vai ser uma eleição muito fácil, né? Que as redes sociais estão mais fortes, as pessoas vão ver quem mentiu no último momento, quem prometeu, quem perseguiu, quem não valorizou o servidor, quem não dá atenção à população, quem está com poder e não faz. Na última campanha, as pessoas que nunca tinham exercido o cargo atacavam quem já tinha exercido. Agora vai poder mostrar o que fez e o que não fez, como é que trata as pessoas, né? Então, a verdade, ela tarda, mas sempre chega. Quem é que defende a família? Quem defende as pessoas de bem? Com quem é que você anda acompanhado? Se é com pessoas de bem ou com pessoas que não são pessoas de bem?
quem é que efetivamente está a trabalho, quem é que está no momento político melhor, com condições de trazer o desenvolvimento para Campo Formoso. Tudo isso vai ser debatido e, no momento certo, a população vai discernir. Eu não tenho dúvida nenhuma que nosso grupo vai ter uma vitória esmagadora esse ano. Elmo, tem um segmento aqui em Campo Formoso que eu vou começar até levantar essa bandeira e começar a fazer cobranças em entrevistas ou pessoalmente a potenciais políticos para ver se atende a esse segmento. Até o senhor falou um pouco aí sobre essa questão de apoio à agricultura familiar, mas o segmento que eu me refiro é o produtor rural. O produtor rural de Campo Formoso está precisando de uma atenção maior com a sua produção. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, um relato rápido, para poder contextualizar mais aqui a minha pergunta. Um exemplo, Tiquara, há muitos e muitos anos, os produtores de caprinos e ovinos, eles comercializam esses animais debaixo de uma árvore. Eles não têm um curral, não tem nenhuma estrutura para negociar, comercializar esses animais. E, para dar um exemplo, a cidade de Gavião, que não tem o potencial caprinocultura que tem Campo Formoso, tem um curral com toda a estrutura onde eles podem comercializar. A agricultura está crescendo demais no interior. A produção tem que se deslocar para vender em Juazeiro. Poderia ter um centro de distribuição, uma pequena Ceasa aqui em Campo Formoso, para que os produtores pudessem comercializar os seus produtos e agregar mais valor a eles, e essas pessoas que compram em Juazeiro vir comprar em Campo Formoso, porque a produção é de Campo Formoso. Então, o senhor, como prefeito, ou à frente de um órgão como a Codevasf, ou em parceria com o deputado federal, em busca de recursos dos ministérios federais, o que pode ser feito para atender esse segmento aí produtor rural aqui em Campo Formoso? É muito importante essa pergunta. Eu tive a oportunidade de, estando na Codevasf, conhecer vários centros de comercialização de animais. A Codevasf constrói tanto matadouros quanto centro de comercialização. A gente tem projetos sobre isso. Já conversei com o deputado federal Elmar Nascimento. Porque não é fácil você ver o governo municipal e estadual não priorizar as necessidades do município e o deputado federal ter que suprir toda essa necessidade, mas ele já está ciente disso. Nós temos projetos já feitos lá pela Codevasf e, com certeza, em breve a gente pretende concretizar esse outro sonho que a gente tem, que é resolver de uma vez por todas tanto o centro de comercialização de animais quanto um matadouro digno para o município de Campo Formoso. A gente, em audiência com a ministra da Agricultura em Brasília, eu fui acompanhando o deputado e dentro do gabinete a gente falava para a nossa região e lá eu falava que a gente era um grande produtor de caprinos aqui na nossa região. Em Campo Formoso se destacava, a gente sabe que tem uma grande relação lá no governo. Quem sabe aí em breve Campo Formoso não ganha mais um grande empreendimento aqui através aí da Codevasf e do governo federal. São muitas necessidades, mas essa é uma dessas que eu venho cobrando, porque a gente sabe da necessidade e, com certeza, vamos trabalhar para atender mais essa demanda, Sérgio. Pode continuar cobrando, porque da mesma forma que vocês cobraram o Instituto Federal para Campo Formoso, da mesma forma que tanta gente cobrou que Campo Formoso precisa ter um curso federal e chegou e está presente, está chegando no campus agora, vai vir muito mais. Vai vir muito mais. Não só matadouro, muita coisa boa por aí nos próximos anos. Nós vamos sim aproveitar esse momento de grande prestígio, de grande trabalho que o nosso deputado tem feito por nossa terra. Eu aproveito essa sua deixa para lhe questionar em relação ao turismo, principalmente de grutas, região de Lages, Pacuí, enfim, a gente sabe do potencial enorme de cavernas, grutas, enfim. Como o asfalto, assim como o senhor mencionou, poderá ser entregue em breve, o campus do IFBA também aqui está em andamento, em construção, enfim, poderá ser entregue. De que forma alinhar, de que forma casar a oferta de um Instituto Federal que poderá trabalhar cursos de graduação ou pós, ou mesmo técnico, e também alinhando com essa realidade do asfaltamento até a região de Lages. De que forma estrategiar, de que forma planejar essa lógica, essa ideia de se trabalhar o turismo sustentável aqui na região? Vocês
já tem um projeto, não pergunto ao Elmo como superintendente, mas como representante do grupo político aqui no município de Campo Formoso. Qual é a estratégia, o que tem em mente, enfim, como aproveitar esses potenciais, a rodovia até a região de Lages e também o campus do IFBA, para se pensar no turismo de cavernas, o que poderá gerar não apenas visibilidade para Campo Formoso, mas rentabilidade para quem reside na zona rural de Campo Formoso ou na sede também. A gente sabe que para o turismo se desenvolver precisa de infraestrutura, de acesso, né? Então, o primeiro grande problema que precisava ter para poder intensificar o turismo em Campo Formoso seria o asfalto, o acesso até as grutas, né? Que está chegando. Pacuí, que tem lá a nascente do rio, está revitalizando o rio. Está sendo pavimentadas várias ruas de acesso a Pacuí. Quer dizer, são investimentos que vão ajudar em muito o turismo. Mas para ter um turismo de qualidade, precisa de mão de obra qualificada, que seja nos hotéis, seja lá de guias turísticos, em todos os sentidos. As pessoas precisam falar outros idiomas. E onde é que vai capacitar essas pessoas, Leandro? Se as pessoas daqui, os filhos de Campo Formoso, em sua maioria, não podiam mandar seus filhos para Salvador, para São Paulo, para Minas, para outros estados, salvo uma pequena minoria que tinha condições. Não, a gente não tinha essa oportunidade. Então, a gente pode ter certeza que com o Instituto Federal Baiano, eles já estão estudando as demandas da região e os cursos técnicos em turismo será uma grande demanda, os cursos de bilíngue, trilíngue será outra demanda para poder as pessoas falarem diversos idiomas e assim explorar toda essa gama de potencialidade turística em nossa região. Não tenho dúvida que com profissionais qualificados através do Instituto Federal, com acesso mais fácil, a gente com os hotéis que nós temos aqui já no município de Campo Formoso, com a infraestrutura, revitalizando suas bacias hidrográficas, a gente vai potencializar com certeza e crescer bastante. E com um vínculo de conhecimento que hoje a gente tem entre outros municípios, nós vamos sim também fazer parcerias para criar todo um cenário de turismo, não só em Campo Formoso, mas na região, em parceria com outros municípios. Bom, nós já estamos aí há 1h27 conversando aqui com o superintendente da Codevasf, a 6ª Superintendência Regional de Juazeiro, Elmo Nascimento, há 1h27 já de bate-papo, de conversa, de interação, com a participação, inclusive, do pessoal aí pelas redes sociais. Lembrar mais uma vez que você pode compartilhar o nosso link, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Leandro vai colocar aí, Leandro, o endereço está aí aparecendo embaixo, você pode se inscrever. Se inscreva lá, curta a nossa página, fique por dentro de o nosso canal no YouTube, fique por dentro de tudo que a gente publica, acompanhe o nosso blog, baixe o aplicativo do blog Notícias e Mais. Se você tem algum vídeo, você pode também enviar para o número 988482530. Qualquer vídeo, qualquer interação com o blog será através desse número de WhatsApp. Mande para a gente a nossa mensagem e participe no dia a dia. Nós estamos aí com essa série de lives, trazendo, após aqui ao vivo no Facebook, nós estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar também, de repente você que já chegou aí, pegou pela metade o bate-papo, posteriormente você pode acompanhar na fanpage ou também lá no nosso canal no YouTube. E também pode interagir conosco, como já falei agora há pouco, através do nosso número de WhatsApp. Superintendente, nós estamos chegando já no final aqui, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, no campo político ainda, em relação ao ex-prefeito de Campo Formoso, José Joaquim de Santana. Eu conheci Campo Formoso em 93, a primeira vez que estive em Campo Formoso foi em 93, de férias, depois voltei de férias em 94, 95, 96 e mudei para Campo Formoso no ano de 97. Acompanhei as duas gestões, então, praticamente, do ex-prefeito José Joaquim de Santana, porque cheguei em 97 e ele saiu em 2004. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do nome José Joaquim de Santana, o ex-prefeito, no caso, o prefeito José Joaquim de Santana, a separação para com o grupo ao qual o senhor pertence e agora esse retorno, inclusive já com a manifestação do próprio, falando a respeito do seu nome e as declarações que ele tem dado em relação
a sua pessoa. Como é que o senhor tem visto essa posição e como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia esse nome, José Joaquim de Santana? Na verdade, é uma grande liderança política de Campo Formoso, o ex-prefeito que mais construiu, trabalhou no nosso município. Ele construiu a grande maioria dos colégios e escolas no município, abriu estradas, pavimentou as ruas em todo o município, levou energia elétrica para Lages, para diversas partes do interior. Enfim, ele trabalhou bastante, marcou época. Em algum momento ele deu oportunidade para outras pessoas, e nesse momento, em algum momento a gente teve discordância de opiniões, e aí ele naquele momento, decidiu seguir outro rumo. As pessoas que receberam o apoio dele não lhe agradeceram o apoio que receberam, não retribuíram em trabalho para a população de Campo Formoso, nas mínimas coisas. E é evidente que, como a gente sempre o respeitou, sempre reconheceu, mesmo quando ele estava em outro grupo político, ele percebeu que a gente tem um projeto de trabalho, que a gente quer ver a participação de todos, como está contribuindo a ex-prefeita Iraci nesse projeto, como contribui o ex-prefeito Chiquinho nesse projeto, e quem sabe vai vir mais apoio por aí, porque a gente está construindo um projeto de retomada, de crescimento, de desenvolvimento para Campo Formoso. Usufruir todo o nosso potencial político, a força política que nosso grupo tem hoje, com a experiência de diversos nomes, e fazer uma grande parceria. Quem teve o apoio dele não soube agradecer e não soube reconhecer, paciência. A gente sempre reconheceu, mesmo quando teve em campos opostos, ainda mais quando estiver junto. Ele sabe que a gente tem palavra, a gente tem sensibilidade humana, a gente tem conhecimento do município, a gente está mais maduro, a gente se preparou muito mais agora com essa experiência na Codevasf, a gente está preparado para, junto com todas essas lideranças, fazer realmente um município do jeito que os campos formosenses merecem, né? Então a gente acredita que a pessoa que desequilibrou o resultado nas últimas eleições vai ajudar a desequilibrar novamente. Inclusive, a gente percebe que outros ex-gestores estão alinhados aí no apoio dessa pré-candidatura sua aqui no município. O senhor conseguiu ouvir a pergunta do Sérgio? Porque o Sérgio perguntou, parece que a internet dele travou. Travou. Se puder repetir, Sérgio, por favor. Como o senhor vê esse alinhamento de ex-gestores também, buscando aí esse apoio à sua pré-candidatura aqui no município? Nós estamos aí com outros ex-gestores, né? O ex-prefeito Chiquinho, o ex-prefeito Iraci, o ex-prefeito Santana, e a gente gostaria de anunciar em um segundo momento outro ex-prefeito que também já estamos conversando, já está tudo muito bem adiantado, mas a gente gostaria de fazer um anúncio em conjunto. Mas com certeza a gente está formando um grande grupo político onde a gente respeita as pessoas. A gente não quer só o apoio agora, a gente quer a participação durante os 4 anos, a gente quer ouvir o que cada um pode contribuir. Eu não sou o dono da razão. É o primeiro passo que eu posso dizer a todos vocês que me ouvem. Eu preciso da contribuição de todo mundo. Eu sei, uma grande virtude que eu tenho é saber ouvir as pessoas que têm suas qualidades, que podem ainda, estão dispostas a contribuir de alguma forma ao nosso município, que precisa o apoio, a experiência, a maturidade dos ilustres filhos de Campo Formoso, para, junto com essa juventude que está com toda essa gana de fazer uma verdadeira desenvolvimento, um grande avanço em Campo Formoso, que a gente possa unir todo mundo nesse propósito. Mas assim, sempre mantendo nossa postura de respeito, sempre fazendo uma disputa com a responsabilidade de ideias e sempre respeitando as pessoas, tá? Então é uma coisa que a gente sempre teve e sempre terá. Eu nunca fiz política desrespeitando ninguém, agora sim, firme em minhas ideias e sempre grato com as pessoas que me ajudam. Eu nunca vou ser ingrato com quem me ajudou e nunca vou desrespeitar ninguém. Agora, tenho minhas ideias e, graças a Deus, as pessoas estão percebendo isso, que nosso grupo está forte,
cada vez vai estar surpreendendo a população de Campo Formoso com muito trabalho. Eu nunca falei de política em mais de 3 anos e meio que passou a eleição. Não falei. A primeira vez que eu estou falando mais firme de política é hoje, há praticamente 4 dias do meu afastamento. Eu respeitei a decisão daquele momento, mas a partir de agora é meu dever esclarecer as coisas e mostrar para Campo Formoso que elas estão com a melhor oportunidade da história política de fazer talvez 40 anos em 4. Superintendente, eu queria lhe perguntar em relação ainda ao cenário de Campo Formoso, então. sobre a questão do cenário político na Câmara Municipal. Como é que o grupo do senhor se articula essa possibilidade de inserir novos sujeitos no Parlamento Municipal? Qual a sua visão, qual a sua interpretação, se há necessidade ou não de fazer uma mudança no Poder Legislativo a partir, com novos nomes, a mudança com novos nomes a partir desse pleito de 2020, ou, na sua interpretação, não há necessidade de alteração desse quadro? Qual a sua opinião? Leandro, eu vou falar sobre os candidatos do nosso grupo, que todos os 6 têm qualidades, merecem continuar, são pessoas de responsabilidade, sabem defender os interesses coletivos do município, e a população que vai decidir. Qual é o nosso papel enquanto grupo político? Estimular novos nomes competentes, que estão iniciando agora, que têm toda a vontade, pessoas do bem. Então nós vamos estar lançando aí mais aproximadamente 50 nomes, 50 opções para as pessoas analisarem, tá? Então, eu acredito que vai ter sim grandes mudanças, vai ter muitos nomes novos entrando aí na Câmara de Vereadores, mas independente aí, quem vai julgar é a população, são os eleitores. Agora, nosso papel enquanto liderança vai ser lançar nomes competentes, nomes com diversas qualidades para a população escolher. Então, serão aproximadamente 50 nomes que nosso grupo político vai lançar na próxima campanha. Ok, queremos então aí agradecer, né, Macário, Leandro, se tiverem mais alguma pergunta aí. Se não tiver, a gente, como já estamos aqui há 1h33 de live, né? Ô, Sérgio. Se tiverem mais algum questionamento, pode ficar à vontade. Eu só queria, Leandro vai colocar aí na tela, por favor, Leandro, inclusive o ouvinte aqui, o amigo que acompanha aí, é o Eri Santos, parece que é Eri Santos, o rei dos alôs. Ele pergunta aqui o seguinte: eu quero ver se vocês vão fazer aí, quando vocês vão fazer. Vou esperar a live da prefeita. Nós já a convidamos, né? Inclusive, deixar claro aqui que nós já convidamos através da assessoria, Sérgio, Leandro, nós já entramos em contato, né? E a prefeita disse que, por enquanto, não podia nos atender, mas queria escolher uma data. Então, só para deixar claro aí para o amigo Eri, que a gente tem essa liberdade de conversar e de trazer todas as pessoas. Nós estamos convidando, fazendo uma série de lives, conforme nós dissemos aqui no início, e nós estamos aguardando tão somente aí a confirmação por parte da prefeita, e tão logo ela aceita o nosso convite, nós estaremos conversando com ela, bem como com outros representantes políticos aqui do município de Campo Formoso. Conversaremos com outros representantes políticos também do nosso estado e do país. Nós já mantivemos contato com alguns representantes políticos do país também, bem como de autoridades políticas aqui da nossa região. Então aqui é um canal aberto, um canal assim, que dá liberdade para que todos possam estar se manifestando, artistas, políticos, médicos, enfermeiros, profissionais das mais diversas. Semana que vem nós teremos aqui uma série de lives. Leandro falou agora há pouco, né, Leandro? Da live que nós teremos com os artistas de Campo Formoso. Já confirmou também conosco na quarta-feira, dia 3, nós teremos um bate-papo com o advogado, o doutor Josemar Santana e a Maraísa Santana, do escritório Santana Advocacia, estarão conosco. Então, uma série de pessoas que estarão conversando conosco. Então, respondendo ao nosso amigo Eri, fique tranquilo, Eri, já convidamos através da assessoria, estamos apenas aguardando a confirmação por parte da assessoria. Correto, Leandro e Sérgio? Isso, correto. É só reforçar que essa live do Boteco dos Amigos a gente vai fazer na próxima terça-feira, às 20 horas, sempre nesse horário, às 20 horas, com os artistas do projeto Nadson Cruz, o Alain,
o Alano Chamania, né? O Carlinho Sanfoneiro e o tio Marcelo, e também o coordenador do projeto é o Ura Matos. É a segunda edição do projeto da live Boteco dos Amigos. Na primeira edição, o pessoal conseguiu arrecadar uma quantidade muito grande de alimentos, né, toneladas, e esses alimentos já foram distribuídos para localidades do interior de Campo Formoso, zona rural de Campo Formoso, e haverá essa nova edição, a live, o show em si, pela plataforma do YouTube, vai acontecer no dia 5, porém, a gente vai bater um papo com o pessoal desse projeto, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui no canal, a nossa fanpage, e com aquilo que o Macário também já comentou, o material da gente, depois da veiculação, a gente vai disponibilizar no YouTube, basta acessar o youtube.com.br, youtube.com/notícias e mais, youtube.com/notícias e mais, e você deve se inscrever lá e participar, interagir conosco também por essa nossa plataforma, nosso canal no YouTube. É isso, são diversos assuntos, diversas personalidades, né, que a gente convida aqui para nossa live, e hoje foi aí o Elmo Nascimento, que ainda como superintendente, né, da 6ª Regional da Codevasf, ainda estamos como ainda superintendente, mas já deixamos o convite, né, Macário, Leandro, já deixamos o convite aberto para retornar, uma vez que tivemos muitas perguntas que não foram possível a gente fazer e também não foi possível responder. Muitos questionamentos, muita gente querendo saber de calçamento aí na sua rua, que o pessoal mais procura essas informações, desenvolvimento pelo interior, calçamentos nos povoados, enfim, todo mundo na expectativa aí de ver a sua rua calçada, e a gente sabe que tem esses programas, essas facilidades aí de calçamento neste momento, e claro, as pessoas ficam na expectativa. Portanto, a gente já convida aí o Elmo Nascimento para uma próxima live, assim que possível, para debatermos outros assuntos, né, pertinentes aí ao nosso município. Muito obrigado, a gente agradece aí desde já. Eu que agradeço aí a oportunidade, aí a Sérgio, Leandro, Macário, foi uma oportunidade ímpar, e pode ter certeza, quantas vezes vocês me convidarem, prontamente eu irei aceitar, porque é nada mais prazeroso do que uma pessoa pública utilizar esse espaço tão democrático para poder conversar com a população, não só de Campo Formoso, mas com a população de toda a região, prestando conta, né? Quem é um agente público tem que estar preparado para, todo momento, prestar conta de seus atos. Então, para mim, deixar bem claro, foi um prazer participar desse bate-papo. A Codevasf, para mim, foi um grande aprendizado, uma grande missão, que eu honrei o nome de Campo Formoso. É um órgão que só tem crescido, hoje já atende mais de 33% da população brasileira, todos os parlamentares estão querendo levar para seus estados, mas mesmo assim a gente está decidido que nosso ciclo lá, na próxima quarta-feira, se encerra, porque a gente acredita que a gente tem uma missão maior por a terra que a gente ama, por a terra que a gente sonha em ter dias melhores, em todos os sentidos. Então eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive, e dizer aquela expressão, né? Deus escreve certos por linhas tortas. Talvez 4 anos atrás ele escreveu certo por linhas tortas, e hoje eu estou muito mais preparado, hoje eu estou com mais experiência, hoje eu estou com muito mais apoio, eu estou cercado de pessoas mais qualificadas e pessoas do bem para poder a gente oferecer a Campo Formoso um projeto diferente, onde que o desenvolvimento aconteça de forma rápida e onde as pessoas sejam valorizadas como seres humanos, como deve ser. A gente agradece aí a todos que se manifestaram, aqueles que a gente não teve a oportunidade de responder aqui ao vivo, vamos estar pegando com vocês aqui os questionamentos através da assessoria, para a gente respondendo. E ficamos à disposição de vocês a qualquer outro momento para a gente conversar novamente e aproveitar o espaço para convidar. Na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a gente vai fazer uma live em nossas redes sociais para poder... um evento onde a gente vai estar se afastando da Codevasf às 19 horas. Nós vamos estar publicando um card falando um pouco sobre esse momento
onde o deputado federal Elmar Nascimento vai anunciar mais um grande presente para a população de sua terra. Essa aí a importância de ter um deputado federal filho da terra. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine, que a gente ultrapasse rapidamente essa fase muito difícil de pandemia, que Deus nos abençoe, com muita fé, com muita disciplina e muita dedicação, a gente vai olhar para trás no futuro e ver que tudo passou e a gente vai ver dias felizes no futuro próximo. Muito obrigado, um abraço. Ok, nós agradecemos aí ao superintendente da Codevasf, assista a Superintendência Regional de Juazeiro, Elmo Nascimento, pela sua participação conosco aqui na live de hoje. E, conforme o Sérgio dizia, o pessoal vai participando, vai interagindo conosco, Sérgio. A gente já pode adiantar também aqui, o Manuel Mulungu, ele diz, olha, seria proveitoso uma live com educadores para falar sobre a nova escola depois da pandemia. Também já está na nossa pauta, né? Nós já temos a confirmação de 2 pessoas, faltando apenas a confirmação de uma outra para levarmos ao ar esta live. Então, nós estamos em sintonia. Inclusive, seria essa semana, a gente adiou, mas seria essa semana já essa pauta, né? É isso, e seria esta semana, nós só adiamos porque faltou exatamente uma pessoa confirmar, por conta da questão. Nós, na verdade, não recebemos esta confirmação por parte das pessoas, porque achamos que não seria justo colocar educadores faltando um representante do município. Então, está faltando apenas o representante do município confirmar. Tão logo representante do município confirme, já recebeu o material, e tão logo confirme, nós estaremos colocando a data, divulgando através do card das nossas redes sociais, dizendo aí qual será o dia. Então, nós estamos em sintonia com o pessoal que acompanha aqui. Agradecer aí ao Leandro, ao Sérgio, agradecer mais uma vez ao superintendente Elmo, às pessoas que nos acompanharam, lembrando que esse material ficará disponível na nossa fanpage aí do Facebook, ficará disponível também no nosso canal no YouTube. E lembrando que se você tem alguma demanda, tem algum vídeo, você quer mandar algum material, pode mandar através do nosso número de WhatsApp do blog. Você acompanha aí, o número do WhatsApp é o 98848-2530. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso muito obrigado a todos. Terça-feira, Leandro, lembrando, tem live dia 2 com os artistas de Campo Formoso, a segunda live falando sobre o projeto solidário, né? Na quarta-feira, teremos aqui dia 3, doutor Josemar Santana e a doutora Maraísa Santana, do Escritório de Advocacia Santana, falando sobre uma série de questões da área do direito. É isso. Obrigado, Elmo, mais uma vez aí por participar da nossa live, do nosso bate-papo. Agradecer, os meninos agradeceram, agradecer também. E agradecer também a todo mundo que participou, que interagiu. E é isso, a gente se encontra na próxima terça-feira, 8 da noite, aqui na fanpage do Notícias e Mais, eu, Macário, Sérgio, e a gente vai bater o papo com o pessoal dessa segunda live solidária, o projeto Boteca dos Amigos, que vai buscar arrecadar alimentos para as famílias carentes da zona rural de Campo Formoso. Então, até a próxima terça-feira, 8 da noite. Boa noite, gente. Obrigado. Até lá. Boa noite. Valeu.